nós vamos falar de algo que não é muito animador, tanto quanto o carnaval, né? Na verdade, é algo que dá muita tristeza para o brasileiro, especialmente aqui para o amazonense, após o preço da gasolina saltar para R$ 7,29, o Procon Amazonas foi às ruas para verificar se o aumento nas bombas aconteceu de forma abusiva. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Juliana Silva, que chega ao vivo aqui. Ô Ju, alguns postos de combustíveis foram autuados em todo esse trabalho. E outra, você já abasteceu, encheu o tanque do seu carro? Não tem como encher o tanque, né, Luiz? Porque tá assim um preço exorbitante. Não à toa que ontem mesmo, de acordo com o Procon Amazonas, 10 postos de gasolina foram autuados aqui na nossa capital amazonense. Muito bom dia para vocês aí no estúdio, para quem está em casa, está nos assistindo. Vocês estavam falando lá do Carro na Ilha, uma festa muito bonita, é carnaval, e agora a gente fala sobre o carnaval do preço alto, infelizmente. E está tão alto que precisa, então, que o Procon una forças juntamente com a Comissão do Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas. E aí essa dupla também se une à Agência Nacional de Petróleo. É esse trabalho que tem sido feito desde a manhã dessa segunda-feira aqui em Manaus, passando em postos de gasolina para fazer a fiscalização devida. Isso acontece depois do aumento do preço da gasolina aqui na bomba, o que afeta diretamente o bolso do consumidor. Como a Rose muito bem disse, a gente sai de R$ 6,99 para R$ 7,29 o preço da gasolina. E aí não tem como realmente encher o tanque. Pode colocar ali, né, de 50 em 50, regrando um pouquinho, mas encher mesmo, eu acho bem difícil. Agora a gente ressalta como é que é feita essa fiscalização, né, Luiz, Rose, você que está em casa, está nos assistindo, o Procon, ele chega até o estabelecimento e ele pede um confere. Vamos conferir então a nota fiscal do preço da gasolina que você comprou da distribuidora com o preço que está sendo cobrado ao consumidor. E tem como fazer essa média. Será se está exorbitante ou não? E aí é pedido, primeiramente, esse tipo de documentação. Logo depois, visto que não teve nenhuma justificativa plausível, então dá um prazo de 10 dias para que possa apresentar outras documentações e justificativa dessa empresa do posto de gasolina, para então o Procon saber, né, o que está acontecendo. São várias etapas que são passadas criteriosamente sobre o crivo do Procon, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, da ALEAN, e ainda com a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Por fim, se o posto de gasolina não der nenhum tipo de justificativa, se for visto então que esse preço está exagerado, aí sim eles são notificados, são aliás multados de maneira administrativa. Tem que mexer mesmo no bolso dos empresários para então essa prática, para que essa prática ela possa diminuir, né? Uma prática completamente lesiva ao direito do consumidor. E por que aumentou? Bem, de acordo com o próprio Procon, recentemente a gente teve a triste notícia, né? O imposto estadual, ICMS, imposto de circulação de bens e serviços, que inclui ali também o preço da gasolina, ele aumentou 10 centavos. E no hype, nessa onda, então, os postos de gasolina aproveitaram para aumentar, disseram assim, não, 10 centavos está pouco, bora colocar 20 centavos? E foi isso que aconteceu, pelo menos essa é a explicação que o Procon Amazonas tem dado. Por isso, exatamente por isso, que o Procon está nas ruas desde a manhã dessa segunda-feira, quando foi visto esse aumento na bomba de gasolina, muita reclamação do consumidor, claro, né, não é para menos, afinal de contas, por que aumentou tanto assim? E aí o Procon tem feito esse trabalho. Você que está em casa, está nos assistindo, pode fazer a sua denúncia. O Procon Amazonas ele fica localizado ali na Avenida André Araújo,
no bairro Aleixo, muito próximo ao viaduto do Coroado. Mas você também pode entrar através das redes sociais, entrar em contato, tem 0800, tem e-mail. O que não falta é telefone e oportunidade para você fazer também essa denúncia. Afinal de contas, né, Rose e Luiz, nós que somos consumidores também temos que fazer a nossa fiscalização. Se ficarmos calados é como se não estivesse acontecendo nada, mas aí tem que reclamar mesmo, pedir a fiscalização, porque é um direito do consumidor. Eu volto com vocês aí no estúdio. Disse tudo, Ju. Se a gente vai aceitando, né, a coisa vai ficando pior. Obrigada pelas suas informações. Um grande problema, na verdade, que vem embutido já nesse problema do aumento da gasolina, do diesel também e até do etanol, que foi nesse bolo de aumento, é que as coisas tendem a encarecer também. Aí você já paga uma gasolina cara, aí a cesta básica que já está cara fica ainda mais cara e a gente vai tendo um efeito cascata. No final das contas, o seu dinheiro, o seu salário derrete, tudo em custo de vida. Diga-se de passagem, Manaus já é uma das capitais onde o custo de vida é um dos mais altos, né? Tem um dos custos de vida mais elevados do Brasil. E aí, como é que a população que ganha um salário mínimo e meio, ou até um salário mínimo, ou que vive de Bolsa Família, vai viver em meio a essa situação toda? Fica quase que insustentável. Uma situação que eu posso trazer até de dados aqui é que de 2020 para o ano passado, Manaus ganhou, né, ficou no número de 814.247 condutores. Beleza, nem todo mundo que é condutor, que é habilitado, tem um carro, mas mesmo a gente tirando pela metade, todo mundo pagando mais de R$7 de gasolina, o quanto que os proprietários desses postos de combustíveis não conseguem faturar em toda essa situação. O que me chamou a atenção, inclusive, na fala da Juliana Silva, é que eles chegam, fazem a notificação, passa 10 dias, até que se provado ali, né, que eles estão cobrando um preço exorbitante para que eles possam ser multados. Ou seja, no intervalo de 10 dias, a população continua pagando. E ele tirou o lucro, já tirou o dinheiro da multa, que possivelmente vai ser aplicada, e ele já tirou o dinheiro dele. A multa que ele vai pagar depois, se ele de fato vai ser autuado e vai ser notificado vai conseguir custear só com esse período de 10 dias. E não vai mudar nada a situação, porque vamos lembrar, já teve CPI, já teve tanta investigação e isso não muda. Quer dizer, os donos de postos de combustíveis, eles fazem o que querem nesse sentido e o consumidor que se vire para pagar uma gasolina tão cara, R$ 7,29. Isso não tem pandemia, não tem crise nem nada. Não tem seca, é o normal. Tem muita cheia. É o normal que você está pagando ali no seu dia a dia. Então, é um negócio assim que não dá para entender que a gente precisa cobrar, de fato, das nossas autoridades, do próprio PROCON, que a gente viu que está atuando, mas precisa fechar o cerco para que eles sintam o impacto, de fato, dessa fiscalização para poder baixar esse preço. Quem tem que fazer cálculo não é o proprietário de posto de combustível, não. Quem tem que fazer cálculo é você, trabalhador, para ver como é que vai pagar todas as contas que você tem para fazer e ainda colocar comida na mesa. Ainda, né? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!